Tema principal, passos de fé. Repita comigo, tema principal. Diga assim: eu quero aprender com o meu Deus a dar. Vamos lá, eu quero aprender com a minha igreja e com o meu Deus a dar. Vamos lá, eu quero aprender com a minha igreja e com o meu Deus a dar. Ofereça para Deus o melhor das suas palmas. Aleluia. Aleluia. E nós estamos com um texto. E a gente vai dissecar esse texto hoje um pouquinho, tá? É claro que a gente vai ficar aqui com alguns pontos do texto. Então eu quero te pedir que tu possa abrir a sua Bíblia comigo em Isaías, lá no capítulo de número 54, a partir do versículo de número 2. Aleluia. Enquanto você abre, eu oro. Deus e Pai, fala conosco, nos abençoa. Toma a minha vida nas tuas mãos e usa-me conforme a tua vontade. Eu vou ler esse versículo de número 2 na atualizada e depois vou ler ele na corrigida. Eu tenho muita coisa, amados, para compartilhar com vocês. Na Almeida Revista Atualizada, o texto diz assim: alarga o espaço da tua tenda. Repita comigo, o texto diz: estenda-se o toldo da tua habitação, e não o impeças. Aí diz: alonga as tuas cordas e firma bem as tuas estacas. Tá. No 3, só para a gente contextualizar, mas nós até nem vamos levar hoje em consideração, porque transbordarás para a direita e para a esquerda, e a tua posteridade, me ajuda, possuirá as nações. Já oramos, eu começo a ministrar, vou vir de trás para frente. Esse texto faz uma alusão ao momento em que os gentios seriam alcançados. Então deixa eu te explicar isso, que isso é de suma importância. Esse texto ele mostra um tempo de um cumprimento de uma palavra dita a Isaías, que se cumpriria. Desculpa repetir isso. E ele fala a partir do versículo, deixa no 3, que eu vou vir de trás para frente. Ele diz o seguinte: porque transbordarás para a direita, para a esquerda, e a tua posteridade possuirá as nações, e fará que se povoem as cidades assoladas. Então, esse texto fala de um crescimento. Você me ajuda? Esse texto fala de é notório isso. E aí eu venho ao versículo de número 2, que começa dizendo: alarga o espaço da tua tenda. Na Revista e Corrigida, o texto diz assim: amplia o lugar da tua tenda, estenda-se as cortinas das tuas habitações. Eu gosto porque tanto numa quanto na outra vai dizer assim: não impeças. Repita comigo, vai dizer, me ajuda a pregar, vai dizer, significa que eu posso atrapalhar um processo. Eu amo quando Paulo vira e diz assim: não apagueis o espírito. E é claro e evidente que se o texto diz não apagueis o espírito, é porque no texto eu consigo entender que eu posso apagar a ação do espírito na minha vida, não o seu poderio.
Ele é soberano. Mas eu posso atrapalhar esse processo. E quando o texto diz amplia o lugar da tua tenda, primeiro eu preciso entender por que tenda. Por que o texto fala a respeito de tenda? Porque eu entendo tenda como um lugar provisório. Eu não entendo tenda como um lugar definitivo. Eu entendo tenda como um lugar que eu armo ela aqui, e quando eu quero ou quando eu decido, eu desarmo ela e vou para um outro lugar. Então como é que pode, pastor? Que negócio é esse? O texto está falando que Deus está me dando alguma coisa tão provisória a nível de uma hermenêutica do texto. O que o texto diz? Amplia o lugar da tua tenda que é provisório. Não é construa paredes, não é edifique muros. Por que Jericó era tão difícil de ser penetrada? Porque Jericó possuía muros internos e muros externos. Então, por mais que o inimigo tivesse o poder de subir e tomar o primeiro muro, dificilmente ele tomava o segundo. Esse texto aqui está tratando de uma solicitação, de uma ampliação, de um crescimento, e fala a respeito de uma tenda. Nessa minha introdução, para que fique na sua cabeça, na sua mente, um lugar que arma, ou que arme e que desarme. Então qual é o objetivo disso tudo? Por que ele está me mandando ampliar alguma coisa tão provisória? Eu já contei aqui para vocês que há um livro apócrifo contemporâneo com a época de Cristo, que vai dizer que Jesus tem uma conversa com Barrabás. Deixa eu melhorar, que Barrabás tem uma conversa com Jesus. E ele chega diante de Jesus e diz assim: olha, tu bem sabes que eu sou um revolucionário. Qual é o meu objetivo? É de livrar o povo de Israel do cativeiro romano. Afinal de contas, nós sofremos 400 anos com o cativeiro egípcio. Nós estamos sofrendo, ou sofremos melhor, com 70 anos com o cativeiro babilônico. E estamos sofrendo hoje com o cativeiro romano. E eu não quero isso para o povo. Eu manuseio bem a espada. E o Senhor, o amor. Se nós nos unirmos, se nós juntarmos as nossas forças, eu com a força, o Senhor com o amor, a gente vence esse império romano, esse cativeiro que está sobre nós. E esse livro diz que Jesus olha nos olhos de Barrabás e diz: porque o meu reino não é deste mundo. Deus está falando a respeito de tenda, porque Ele está falando de uma morada provisória. Ele está dizendo que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Ele está dizendo: eu te dou crescimento, mas o maior crescimento da tua vida não vai ser aqui, vai ser na Jerusalém celestial. Eu tenho uma morada para ti na eternidade. Você está entendendo? Diga amém. Deus está te dizendo: é tudo provisório, aqui é tudo provisório, pois o que eu tenho de maior e melhor para a tua vida, aí sim, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais se penetrou no coração do homem, o que eu, o Senhor, tenho preparado para aqueles que me amam. Se tiver alguém do bate palma, é para Jesus, bate.
Por isso tenda. Por isso tenda. Somos peregrinos, amados. Amplie o lugar da tua tenda. Já te expliquei a hermenêutica do texto. O texto está falando sobre um lugar que deveria de ser construído para poder receber muitas pessoas. Me ajuda para poder receber? Uma preparação e uma alusão aos gentios que viriam. Somos nós. Só que enquanto aqui nós daremos lugar ao Senhor. Por isso tenda. Desarma aqui. Arma ali. Desfaz aqui. Refaz aqui. Jesus, ele vira e diz assim: o Filho do Homem não tem aonde reclinar a sua cabeça. Você está entendendo? Diga amém. Deus está falando conosco. Quando a igreja entende isso, ela vai. Quando a igreja não fica presa a valores, a cargos, a posições. Eu costumo dizer que eu não sou o pastor presidente, eu estou pastor presidente. Por quê? Porque a obra não é minha, o dono da seara não sou eu. Eu estou aqui de passagem. Eu creio que um dia que Papai do Céu me levar, ou se Ele não quiser mais, Ele me tira e põe um outro aqui, e a coisa flui. Sabe por quê? Eu aprendi isso na obra de Deus. Por que que flui? Por que que flui? Eu lembro uma das minhas igrejas, pastor, lá os cultos às quartas-feiras, o pastor ministrou, já estava com o objetivo de na quinta ir lá e pedir para sair, e ele ministrou até uma mensagem que foi do pastor Níger, há muitos anos atrás, lá na sede: espada pelo Senhor e por Gideão. E ele chegou para a igreja e disse: espada, quem vai puxar a espada por mim? Ele já tinha noção que no dia seguinte ele estaria pedindo desligamento do ministério. Ele preparou a cama. Você está entendendo? Diga amém. Eu disse comigo mesmo: vai ser difícil. Ele é muito querido. Vai ser difícil, as pessoas não vão querer ficar no ambiente. Promovi um culto, eu assumi o culto sexta-feira dessa igreja específica. E aí, Patrícia, cheguei lá, eu disse assim: Deus, eu vou fazer um culto normal. Preguei, no final eu quero falar com todos os trabalhadores. Reuni membros, trabalhadores, e disse assim: olha, o pastor fulano de tal está se desligando da unção ágape na época, saiu debaixo de bênção, diga amém. E eu quero dizer para vocês, se alguém quiser acompanhá-lo, essa é a hora. Ele está debaixo de bênção, não é rebelião, não é nada, é bênção. Eu o abençoei. Quem quiser o acompanhar é só se manifestar agora. E aí se levanta logo o primeiro, que era mais colado com o pastor, e disse assim: pastor, Deus falou com ele, não falou comigo e nem com a minha família. Aí se levanta o outro e disse: nós estamos com o ministério. Aí se levanta o outro e disse: sabe quantos saíram naquele dia? Ninguém. Sabe por quê? Porque a unção ágape é melhor, porque o pastor Alexandre é o melhor líder. Negativo. É porque a obra não é minha e nem do pastor. A obra é de Deus, e quando a obra é de Deus, o dono da seara cuida de todas as coisas, inclusive da tua vida. É Ele que cuida. Por isso fala de tenda. Se nós formos em Isaías, no capítulo 49, versículo 19 e 20, só esses dois versículos, eu aqui começo a entender essa questão do lugar da adoração para o lugar da habitação. O 19 vai dizer assim: olha, pois quanto aos teus lugares desertos e desolados, e a tua terra destruída, agora tu, ó Sião, certamente serás
estreita demais para os moradores. Esse texto aqui é um texto que faz analogia a Isaías 54, versículo 2. E aí vai dizer assim: e os que te devoraram, ou os que te devoravam, perdão, estarão longe de ti. Aí o 20, para a gente encerrar, diz assim: até mesmo os teus filhos, que de ti foram tirados, dirão aos teus ouvidos: muito estreito é para mim este lugar, dai-me espaço em que eu habite. E a gente começa aqui a entender muita coisa. E se você não entendeu, você vai entender. Todas as vezes que eu falo de tenda, pastores, eu estou falando de dois ambientes que na verdade é um só. Eu estou falando do ambiente da adoração e do ambiente da habitação. O que é isso, pastor? Eu te digo. O ambiente da adoração, ele está interligado ao ambiente da habitação. Melhora isso mais um pouco para mim. O melhor e maior milagre que Deus faz não começa com os estrangeiros que vão adentrar a tenda, mas com aqueles que são de casa, que estão perdidos e que precisam de acolhimento dentro da sua casa. Você está entendendo? Então repita comigo assim: o maior sucesso de uma casa bem sucedida é os seus filhos debaixo de uma proteção, debaixo de bênção. Você está entendendo? Diga amém. Então esse texto alarga ou amplia o lugar da sua tenda. Esse texto está fazendo uma alusão a dois lugares: ao lugar da habitação e ao lugar da adoração. Deixa eu repetir isso, porque isso é de suma importância. Quando eu leio no texto, amplia o lugar da tua tenda, ele está falando exatamente sobre uma ampliação dentro da sua casa. Uma outra coisa importante de entender é que não importa o lugar aqui. Posso repetir isso? Não importa o lugar. Por quê, pastor? Porque não é o lugar, é a presença. Quando você entende que não é o lugar, é a presença, você compreende que o lugar não traz a presença, mas a presença amplia o lugar. Você está entendendo? Diga amém. Eu não sei aonde você mora. Eu não sei se de repente o lugar do ambiente da sua residência é um lugar muito simples, que quando chove, molha, que quando faz sol, aquece. Mas uma coisa eu sei: a presença de Deus, ela tem o poder de fazer qualquer ambiente pequeno se tornar grande. Você está entendendo? Diga amém. Deus hoje está dizendo o seguinte: não é o lugar, é a minha presença. E a presença define o lugar. Você está entendendo? As pessoas vão adentrar na tua casa e vão dizer: eu sinto Deus aí. Porque primeiro Deus tem que estar aí. Ou primeiro, quando eu falo aí, eu digo na tua casa, na tua vida, para depois ele estar aqui, ó. Você entende? Primeiro aí, depois aqui, ó. Primeiro na tua vida, na tua casa, depois. Então a presença define o lugar. Eu sei, pastor Márcio sabe, quando a gente chega em determinados lugares para orar. Quando a gente fica ligado aqui em mim, querido, quando a gente chega em determinados lugares para orar e o ambiente é pesado, e às vezes você chega em lugares que o ambiente é pesadíssimo, e tu chega, tu já tem que vir orando, irmãos. Tu já chega, agora eu também sei o que é quando você pisa em ambiente
que tu está chegando, tu nem adentrou ainda, mas a presença de Deus vem, ela já te toma. Quantos lugares eu fui para orar e Deus falava assim comigo: a minha presença já está no ambiente, Alexandre. A tua casa é chamada casa de oração. Ela pode ser simples, vovó Dinei, mas ela é um ambiente onde as pessoas pisam e são transformadas, porque lá tem presença. E se tem presença, tem Deus. E se tem Deus, tem transformação. E se tem transformação, tem mudança. E se tem mudança, tem salvação. E se tem salvação, tem milagre. E se... Ei! Repita comigo: aonde tem a presença, ou melhor, isso, aonde tem a presença, todo lugar pequeno torna-se grande. Mateus 8,14, vou ler só o iniciozinho do versículo. Olha o que diz. Olha o que diz. Olha o que diz o texto. Vamos lá, até a primeira vírgula. Você me ajuda a pregar? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Repita comigo: a casa de Pedro. Repita comigo: a casa era de Pedro. No Evangelho de Mateus, no capítulo 9, no versículo 27 e 28, só esses dois. Olha o que diz o texto. Coisa louca. Eu fico louco aqui. Diz assim: partindo Jesus dali, seguiram-no 2 cegos, clamando: me ajuda, tem compaixão de nós, filhos de... Não põe o 28 não, já colocou, volta no 27. Só para dar uma pequena contextualizada aqui. Olha o que diz o texto. Partindo Jesus dali, me ajuda, partindo... seguiram-no quantos cegos? Como que cego vai seguir alguém? Fala para mim. 2. Repita comigo: cego é cego, pastor. Ele é cego até a presença envolver ele, irmãos. Quando a presença envolve, qualquer cego é tomado por uma direção. O maior milagre no cego não foi Jesus ter liberado uma palavra para ele, não. O maior milagre na vida da mulher hemorrágica, a Bíblia diz que por 12 anos padecera de uma hemorragia, não foi ter tocado na veste da orla, lá naqueles fitilhos, né? Não sei qual é o nome dado para aquilo, na orla de Jesus, e ter sido curada. Não, o maior milagre na vida dela foi ter resistido 12 anos sem morrer. Sabe por quê? Porque Deus tem a hora certa, o tempo certo, o dia certo, o momento certo para agir na tua vida. Tem a hora, Ele não falha, não erra o endereço. Ele é Deus, é soberano. Se cumpriu 12 anos. Aí aquela mulher diz: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Você está entendendo? O maior milagre aqui na vida dos cegos é o fato deles serem cegos e serem tomados por uma atmosfera, uma presença. Mas são cegos, são. Mas tem um mais poderoso com que qualquer cegueira. Tem um que enxerga no escuro, porque Ele é a própria luz. Tem um que é soberano, que está acima de todas as coisas. Tem um que antes que tudo existisse, Ele já era. Tem um que é poderoso para fazer mais do que infinitamente tu pensa e que tu deseja. Tem um que efetua tanto querer quanto realizar. Tem um que diz: quem tentará contra o braço forte do Senhor. Tem um que é poderoso. Eu gosto quando o texto diz: há algo demasiadamente impossível que Ele não possa realizar. Quanto mais guiar um cego, diga assim: tem uma presença poderosa aqui, capaz de guiar cegos
Mas não é o versículo que eu quero me prender. No versículo seguinte, olha o que diz o texto. Tendo entrado em casa, me ajuda só essa parte. Já não falo mais do servo, vamos lá. Tendo entrado, o que o texto diz? Que Jesus entrou. De quem era a casa que ele entra? Não sabe? Te digo, pô. Simples. Era a casa de Pedro. Loucura. O texto diz assim: eu te mostrei um, eu te dei um, Mateus 8,14. Ele vai projetar para a gente. Eu te dei esse texto. E o texto é clássico, é cirúrgico. O texto diz assim: tendo Jesus chegado à casa de Pedro, especificou. Agora no 9:28, o texto diz assim: tendo ele entrado em casa. Que casa é essa? Deixa eu te dizer, é a casa de Pedro, irmãos. Por que um texto faz a menção de que a casa é de Pedro e o outro deixa de fazer a menção de que a casa é de Pedro? Porque um texto é subsequente ao outro. A casa só continuou sendo de Pedro até Jesus entrar nela. Quando Jesus entra, qualquer ambiente que era nosso passa a ser dele. Porque quando você permite que ele entra, coisas maravilhosas acontecem. Só é teu até tu entregar e consagrar na mão dele. Quando tu pega aqui, daqui a pouco a gente vai estar com a Sofia aqui, Rômulo, dizendo: Senhor, ela não é do Rômulo e ela não é da Jéssica, ela é tua. E quando você faz isso, você está dizendo: ó, ela não é mais nossa, ela é tua. Então cuida dela, porque eu sei que o que ele faz é perfeito, o que ele faz é agradável. Você está entendendo? Diga amém. Então é isso que Deus quer de você. E é interessante que Jesus entra na casa. Quando ele entra na casa, a casa era pequena, irmãos. Mas a casa pelo menos continha portas, janelas e paredes. E Jesus entra. Você tem vergonha de dizer quem mora num ambiente pequeno? Pequeno, tem vergonha? Levanta a sua mão, porque eu quero ministrar algo sobre a sua vida, você romper. Pastor, lá em casa é simples, é um ambiente pequeno. É pequeno. Quando Jesus entra, a presença é tão grande que as paredes não conseguem suportar. Por mais, Ana Paula, que tivesse ali naquele ambiente alguém que tentasse dizer o seguinte: fecha a porta, fecha a porta, fecha a porta, fecha aí, pastor Du, fecha isso, fecha a janela, fecha as janelas, fecha as janelas, fecha, vamos fechar tudo, fecha tudo, fecha, porque Jesus está aqui, daqui a pouco ele vai ser importunado. Eu vim para te dizer que a presença gloriosa dele, não respeita a parede, não respeita as janelas, não respeita portas. A presença dele começa a ecoar. Sabe o que Deus está falando contigo? É nesse ambiente pequeno que eu quero alargar o espaço da tua tenda. Repita comigo: é pequeno hoje. Repita comigo: mas o meu amanhã pertence à presença. Não consegue ser mantida no ambiente. O que eu mais aprendo aqui, e que eu louvo a Deus, é que as manifestações do Senhor começam na minha casa, para depois chegar no ambiente da adoração.
Qual é o primeiro lugar que Deus quer que você amplie? Cresceu aqui, amados. E o menino crescia, tanto em estatura, como em conhecimento. Sabe o que eu tenho visto em nós, em casa, tudo que Deus tem feito conosco? Primeiro, os problemas que são sérios não nos abalam, porque nós sabemos em quem confiamos. Segundo, não somos mais o mesmo do passado. Como assim? Para quem te conheceu ou me conheceu há um ano atrás, prazer, eu sou Alexandre. Terceiro, eu aprendo com Abacuque no capítulo 3. A diferença do capítulo 1 e 2. Fala sobre um peso sobre Judá, um peso sobre os babilônicos. Capítulo 1 e 2. E quando chega no 3, é um cara completamente diferente, ao ponto que os teólogos da época diziam, não é o mesmo autor. O que houve, pastor, é o mesmo autor? É. Qual a diferença? Se passaram 30 anos. Repita comigo, olha nos meus olhos. Diga assim, o tempo muda o discurso. Amém? E é isso que nos envolve. E nós percebemos que a presença faz isso, irmãos. A casa só é sua até Jesus entrar. Quando ele entra, quando Jesus chega, o ambiente passa a ser dele. Deixa eu falar sobre portas. Portas dão acesso a lados. Posso repetir? Portas dão acesso a lado de dentro e o lado. Janelas dá lugar à visão. Normalmente a porta você sai, a janela você só quer ver. Paredes limita o acesso e tira a visão. E presença, repita comigo, e presença. Pergunta para mim, presença, pastor? Não respeita nada disso. Você entendeu? Deixa eu te falar uma outra coisa aqui. Isaías 54, no versículo 2, na RC, revista e corrigida. Deixa eu te dar só esse pedacinho aqui. É muita coisa rica. Diz, amplia o lugar da tua tenda. Repita comigo, amplia o lugar. E depois o texto diz, estenda-se as cortinas, me ajuda, da tua habitação. Cortinas, proteção, separação. Para quem está de fora, não veja o que está acontecendo dentro, até que entre. Posso repetir? Cortina, proteção, separação. Qual é o objetivo? Para quem está de fora, não veja o que está acontecendo dentro. Para sempre? Não, até que entre. O escritor aos Hebreus, essa citação não tenho aqui, o escritor aos Hebreus, no capítulo 4, no versículo 6, ou é no 6, no versículo 4, olha o que diz o texto. Vou contextualizar aqui, eu tinha mais aqui uma penca de coisas para tratar com vocês. Olha o que diz o texto, inverte 6, 4, isso, às vezes a gente erra.
Olha o que diz o texto, leia comigo, vamos lá. 1, 2, 3, vai, diz. Não, com mais fé, não, está terminando aqui, já estão prontos para ministrar o louvor ali. Vamos lá, 1, 2, 3, vai. Que foram iluminados, provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo. Sim, e provaram. E os poderes, sim, e caíram. É impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmo o Filho de Deus e o expondo à vergonha, à ignomia. Esse texto está dizendo que para quem já pisou no Santo dos Santos, você já experimentou de um ambiente de adoração, você sabe o que é a presença de Deus, você sabe que tem um Deus que não falha, você sabe que tem um Deus que não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ei, tem um controle de tudo, tudo está sob o seu domínio, nada foge das suas mãos. Você está entendendo? Diga amém, segura. Cortina preserva a intimidade. Cortinas preserva. A diferença entre parede e cortina, pastor. Parede separa dois ambientes. E cortina, duas visões. Quando você fala que a parede separa dois ambientes, é porque normalmente quem está do lado de dentro não quer que quem esteja do lado de fora perceba o que está acontecendo lá de dentro. Cortina não. Do lado de dentro, irmãos, Deus está bradando. E quem está do lado de fora está ouvindo. Quem está do lado de fora está ouvindo os boatos e burbúrios de pessoas que estão dizendo assim: rapaz, olha o que Deus fez na vida dele, olha o que Deus fez na família dela, olha o Deus maravilhoso, olha o Deus. A parede elimina o som, a cortina revela um som. Posso aqui, só em mais um texto, posso, só mais um, 1 Reis 18, 41, olha o que acontece, estou encerrando agora, olha o que acontece, podem se preparar, olha o que acontece. Então disse Elias a Acabe: sobe, que ajuda, come e bebe, por quê? Versículo 42. Subiu Acabe a comer e a beber. Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, encurvando-se em terra, meteu o rosto entre os joelhos e disse ao seu moço: sobe, olha para o lado do mar. Ele subiu e olhou e disse: não vejo nada, não tem nada. Então disse Elias: vai e volta. E assim por 7 vezes. Ele ouve um som de algo que não havia acontecido ainda. Há um som que ecoa, há uma palavra que diz Maranata. Eu gosto quando os discípulos estão olhando para cima, Jesus ascendendo ao céu. Aí 2 anjos aparecem dizendo: o que vocês estão olhando para o alto? Vocês não sabem que o mesmo que subiu um dia voltará?
que é isso, pastor? No ambiente da manifestação, o Senhor te permite ouvir antes de acontecer. Quer mais um? Dá tempo de mais um? Dá tempo? Êxodo 3. Dá tempo? Êxodo 3. Aqui bem rapidinho para você. Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho, me ajuda? E levando o rebanho, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo no meio de uma sarça. Preste atenção. O anjo aparece, o texto diz, no meio de uma sarça. Moisés olha, eis que a sarça ardia no fogo e a sarça não se consumia. Ele vira e diz assim, com ele mesmo, para ele mesmo, né? Disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande, porque a sarça não se queima. Quando ele entra no ambiente, vem uma voz, vendo o Senhor, que ele se voltava para... Tem alguém do teu lado? De repente essa pessoa saiu do ambiente da adoração, e o Senhor hoje está dizendo: volta. Porque quando você entrar no ambiente da adoração, no ambiente da manifestação, vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Deus do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Aí ele vai e responde: eis-me aqui. É Deus te mostrando, sabe, o amor dele. Mas eu termino com Isaías 54, versículo 1. Agora é o fim. Vou até fechar aqui, ó. Aqui também. Olha o que diz esse texto: canta alegremente, ó estéreo, que não destes à luz. Exulta com alegria o canto e exclama: tu que não tivestes dores de parto. Repita comigo: que não tivestes dores de parto. Porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Vamos numa outra versão? Vamos ver quantas versões a gente tem aí. Canta alegremente, ó estéreo, que não destes à luz. Rompe em cântico, exclama com alegria, tu que não tiveste dores de parto. Ah, porque mais são os filhos da mulher solitária do que os filhos da mulher casada, diz o Senhor. Aí tem aqui a NVI que diz: canta, ó estéreo, você que nunca teve um filho, e olha só, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Sabe o que esse texto está dizendo? Sabe o que esse texto está falando comigo, contigo, para a gente encerrar essa mensagem? Que chegou o tempo de dores. Dores. Porque para gerar o que é relevante, traz dores. Só que olha como começa o texto: canta, ó estéreo, você que nunca teve um filho, irrompa em canto, grite de alegria, você que nunca esteve em trabalho de parto. Deus está dizendo assim: as dores do parto revelam o que eu vou gerar a partir de você. O Senhor está dizendo que são dores do crescimento para a tua vida. Pega no teu espírito, para de derramar lágrimas sem propósito.
desculpa o que eu vou dizer aqui, que tem muita gente cabeçuda, não estou te ofendendo de verdade, mas tem muita gente que é só a misericórdia. Para de reclamar de dores, para de reclamar de situações, isso só aconteceu para o seu crescimento. Você só está sentindo isso porque eu tenho um outro lugar para você. Eu tenho uma outra posição para a tua vida. Eu tenho um outro lugar amplo para te colocar. Para de ficar aí, tudo murmura, tudo reclama, tudo não entende. Ah, o pastor fez isso comigo, não vou mais à igreja. A pastora tomou a decisão, não quero mais saber. Para de ser menino, para de ser menina. Isso são dores do crescimento. Vai doer, mas vai nascer. Vai doer, mas Deus vai gerar através de você, mano. Já viu a mãe? Criança chorando, o que ela diz? O que ela diz? Engole o choro. O que ela diz? Tem alguém do teu lado? Diz assim: engole o choro. Repita, diga: são dores do crescimento. De que adianta não sentir dor, mas também ser estéril? Não quer sentir dor, mas também não gera. Quer gerar, é com dor, é com lágrimas. Eu estou no negócio. Eu estou no controle. Está doendo, mas vai trazer alegria no final. Aguenta firme, não murmure. Cante, ó estéril, que nunca teve um filho. Irrompa em canto, grite de alegria. Você que nunca esteve em trabalho de parto, Deus me traz aqui para dizer que você vai entrar em trabalho de parto essa noite, em nome de Jesus. Engole. Aí, quando criança, as lágrimas, aí vinha o soluço, e as lágrimas, Deus está dizendo: as lágrimas podem descer. Daqui a pouco elas vão dar lugar a um sorriso de alegria. Você entendeu? Nova unção. É isso que importa. Hoje tu chora, amanhã você sorri. Mas quem pegou você disse: você tem uma história. Quem te viu disse: eu achei lindo. Eu estava falando com o pastor Níger no gabinete domingo passado. Eu disse assim: pastor, o senhor é minha referência há muitos anos. Aí eu disse para ele assim: se não tivesse tido o que houve lá atrás, eu estaria até hoje com o senhor. Aí ele disse assim: graças a Deus então que houve,
porque pelo que houve, eu posso estar aqui e me alegrar com o teu crescimento. Aí ele diz assim: às vezes Paulo se afasta de Barnabé durante um período e o evangelho é propagado em maiores e melhores lugares da melhor forma. Deus está falando com você, vai doer, mas é extremamente necessário. Dói, mas é para o teu crescimento. Fique de pé em nome de Jesus. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais soltarei. O teu amor está ganhando forma em mim. E a cada dia eu te amo mais. Só o teu amor é para o teu crescimento. Só o teu amor você crescer. Só o teu amor. Por isso que está doendo. E faz gastar minha vida aos teus pés. Tu nunca mais vai ser o mesmo. Tu nunca mais vai ser a mesma. As nossas trabalhadoras têm acesso aí aos corredores. Os trabalhadores, orem por alguém em nome de Jesus. Rapidamente, rapidamente. Orem por alguém. O teu amor, ele me constrange e me faz ser alguém melhor. O teu amor me aprisionou com algemas que eu jamais soltarei. Só o teu amor está ganhando forma em mim. Tem alguém que deseja voltar para Jesus hoje? A cada dia eu te amo mais. E a minha vida eu considero perda. Você quer voltar para Jesus hoje? E a minha vida eu considero perda. Se for o teu caso, saia do seu lugar, vem aqui. E a minha vida eu considero perda. Isso, voltar para Jesus hoje. Depois que eu olhei para ti, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. E a minha vida eu considero perda. Depois que eu olhei, tua presença vale mais. Tua presença vale mais. Tua presença vale mais do que a fama, que o dinheiro e os prazeres. Tua presença, tua presença vale mais.
tua presença vale mais. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, você é o primeiro. O meu coração não tem mais nada. Mesmo que eu ganhe o mundo inteiro, não perderei a minha alma. Jesus, tu és o primeiro. O meu coração não tem mais nada. Que a fama, que o dinheiro, que os prazeres, tua presença. Conte conosco. Tua presença vale mais. Tem mais alguém? Tua presença vale mais. Eu estava distante, pastor. Que o dinheiro. Eu quero essa presença maravilhosa. Tem mais alguém entre nós que esteja dizendo assim: eu quero essa presença, eu não abro mão dela. Eu estava longe, mas hoje eu quero poder estar aqui, poder. Se for o teu caso, vem cá, deixa eu orar por você. Ô Senhor, como teu filho que veio à frente, Senhor, voltando. Ah, Senhor, você é com ele. Cuida dele. Cuida de cada coração aqui, Senhor. Afinal de contas, nesses dias nós vamos estar falando sobre passos de fé, Deus. Senhor, capacita essa igreja com uma unção de generosidade. Capacita essa igreja com uma unção, meu Pai, da onde colocar os pés, Deus. Que reine uma paz absoluta, aquela que excede todo entendimento. Quem entrar na tua casa vai ser tomado pela presença de Deus. Quando você entrar na casa de alguém, você sair, a presença permanecerá no ambiente. E sem murmurar, sem reclamar, sem dizer por que é o que a gente tem vivido hoje. Nós não estamos culpando ninguém. O fato de ter vindo o diagnóstico, nós não estamos aqui dizendo que faz parte de um ministério, de muitas dores, não. Eu entendi há muitos anos atrás alguém que virou para mim e disse assim: se você não souber cuidar de 10, Deus nunca vai te confiar 20. Então quando tu reclama de 10, Deus nunca te confiará 20. Esse é o Deus que nós servimos, porque Ele não desperdiça azeite. Você está entendendo? Diga amém, no nome do Senhor Jesus. Você pode dar uma salva de palmas ao Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia.